compartilhar com você. O Guedes, pastor Guedes, cadê o pastor Guedes? Está lá dentro? Pastor Lívio, você me controla aí, tá? Se não, eu vou embora. Muito bem. Vamos lá então. Capítulo 4, verso 12 e 13. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Amém? Agora eu queria que você voltasse para o capítulo 1. No capítulo 1, irmãos, verso 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, está falando aqui de Epáfras, tá? Porque Epáfras era de Colossos, né? Uma cidade ali da Ásia, e Epáfras agora está com Paulo. E ele passou um relatório sobre o que estava acontecendo em Colossos, e em Hierápolis, e também em Laodiceia. E Paulo então diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aí ele vai falando sobre isto, e então, no final do capítulo 1, Paulo diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aí veja o que Paulo diz: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Deus, que atua poderosamente em mim. Bom, irmãos, tanto Epáfras quanto Paulo, eles tinham uma compreensão de que há certas coisas na vida cristã que são dadas aos cristãos quando há uma batalha de oração. Quando o crente luta por aquilo que ele deseja. Então Paulo diz que Epáfras batalhava por eles e se esforçava muito em oração. Essas coisas, batalhar em oração, se esforçar em oração, é meio estranhas, não são? Eu fiquei com isso na minha mente, pensando, é claro que a gente pensa que a gente tem que ser dedicado, tem que se esforçar, mas a gente pensa em se esforçar para orar, mas não se esforçar em oração. Batalhar para orar, para a gente não deixar de orar, mas não batalhar em oração. Então, a gente vê que algumas coisas, elas são conquistadas no ambiente espiritual, e para isso nós temos que travar verdadeiras batalhas, e temos que nos esforçar para isso. Algo que às vezes passa desapercebido por nós, porque a gente não se dá conta de que algumas coisas são espirituais, elas passam desapercebidas por nós. Por exemplo, quantos aqui tem luta para orar? Quantos aqui tem luta? Pastor, para viver uma vida de oração, para fazer o meu TSD é uma luta. Se você é que nem eu, levanta a sua mão. É uma luta, irmãos. Baixa a mão. Quantos lutam para cuidar do seu Natanael? Pastor, é uma luta. É uma luta. Esse negócio de Natanael, de ir atrás de uma pessoa, evangelizar, cuidar dela, é uma luta. Chega na hora, é preguiça, o cara não quer, é uma luta. Quantos têm tido essa luta? Levantem a mão. Por que essas coisas acontecem?
Chega na hora da corda, pastor do céu, o dia da corda acontece de tudo. Tudo quanto é luta acontece na quarta-feira, se a sua corda é na quarta ou na sexta-feira. Com quantos acontece isso? Levanta a mão. Por que isso, irmãos? Simples. Porque tudo isso é atividade espiritual. E todas as coisas espirituais são contrárias à carne e ao mundo e ao diabo. Portanto, você não vai conquistar aquilo que é espiritual sem lutar, sem se esforçar. Não é da nossa natureza orar. Não é da nossa natureza jejuar. Não é da nossa natureza evangelizar pessoas, cuidar de pessoas, fazer batalha espiritual por pessoas. Não é da nossa natureza trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus. A nossa natureza, como lemos antes, aqui na hora da evangelização, a nossa natureza é pecaminosa. Não dá vontade de ir na igreja, né? Na igreja, seja ela celebração ou corda. A gente esquece das coisas que tinha que fazer. A gente tem um informativo, mas não lembra. Vai chegar sábado, tem muita gente que não vai nas grandes festas porque esqueceu. Mas pastor, como que eu faço para lembrar? Você vai ter que lutar para lembrar. Você vai ter que fazer agenda, deixar recadinho, aquelas coisas que quando você tem compromisso, você faz. Epáfras era um camarada que sabia que a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, a igreja dos Laodicenses, a igreja dos Hierapolitanos, sei lá como que fala isso, eles eram carentes de algumas coisas, e essas coisas precisavam ser conquistadas. Paulo também tinha a mesma noção de que algumas coisas são conquistadas no ambiente espiritual. Não é na força do homem, mas é no ambiente espiritual. Por isso a palavra diz que as nossas armas são armas da luz, poderosas em Deus, que nós somos instrumentalizados por Deus, capacitados por Deus, com armas poderosas, e são armas da luz. E Paulo, conhecendo uma grande arma, chamada oração, ele usava esta arma para batalhar. Então, para isso tinha que ter esforço. E Paulo diz, eu sou testemunha de como ele se esforça por vocês. Se esforça para quê? Para orar, para não esquecer de vocês em oração, para batalhar por vocês em oração, e ele coloca, especifica para Deus, ele busca em Deus, ele tá realmente absorvido por isso, a mente dele está colocada nisto, ele deseja isso, e ele tem colocado isso diante de Deus. Quais eram os motivos que levavam Epáfras a lutar tanto? A ser tão dedicado, que levava Paulo a ser tão dedicado. Se você ler o capítulo 1, você vai saber, Paulo faz um resumo no capítulo 4, daquilo que ele falou no capítulo 1, dos motivos de oração. Mas eu quero ver aqui pelo menos 3 motivos de oração com você, que Epáfras colocava nas suas orações, e que ele estava constantemente guerreando na presença de Deus, batalhando para que a igreja recebesse isso diante do Senhor. Recebesse do Senhor isso aqui. Vamos ver os motivos? Então vai lá para o capítulo 4, vamos lá para o verso de número 12 novamente. Diz assim a palavra, lá no verso 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em orações. Para quê? Maturidade. Para que vocês sejam maduros. A primeira coisa, irmãos, é maturidade. Um cristão imaturo é como criança, está sempre sendo levado. Olha lá em Efésios capítulo 4 para você ver, o mesmo apóstolo Paulo discorre em Efésios 4, pouquinho antes, aí vira algumas páginas aí da sua Bíblia para trás, indo em direção a Gênesis, você vai ver no capítulo 4, verso 14, ele diz assim, que Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento da obra do ministério, para que eles fizessem o que tem que fazer, e para que eles crescessem. Aí no verso 14 ele diz assim,
4,14, ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, amados, veja bem, Paulo diz que ele tem orado para que os crentes amadureçam, Epáfras tem orado para que os crentes amadureçam. Paulo diz: eu quero que vocês deixem de ser crianças. Deus quer que vocês deixem de ser infantis. Quando somos imaturos, irmãos, a gente fica sujeito a todo tipo de engano. A pessoa vem com uma profecia. Um dia veio uma mulher aqui e falou: pastor, eu quero que o senhor ore pela minha filha. Por quê, querida? Porque eu estava numa reunião, pastor, e estou grávida de uma menina, e a profetisa disse lá que se eu não desse, eu não lembro o que era, se era oferta, eu não sei o que a profetisa queria dela, mas ela estava com a conversa afiada lá e disse o seguinte: Deus manda dizer para você que se você não fizer isso, tua filha vai nascer com cara de cavalo. Ela tinha que dizer: cavalo é a sua cara. Que cara de cavalo tem você de falar uma coisa dessa para mim? Que Deus que é esse que você conhece? Mas ela estava apavorada que a filha dela ia nascer com cara de cavalo. Por que isso, irmãos? Porque estão como crianças agitadas, correndo de um canto para o outro. Irmãos, vocês acreditam se quiser, tem crente acreditando que aquela novela da Rede Record, Os 10 Mandamentos, ela revela a Bíblia. Irmãos, está cheio de mentira naquilo. Aquilo é romanceado, tem muitos dados bíblicos, é verdade, mas aquilo não é Bíblia. Tem coisa ali que não é bíblica. Tem coisa ali que inclusive é pecaminosa. Ensina o erro. Mas tem crente que senta na frente daquele negócio ali e assiste e fala: meu Deus, que coisa linda. Né? Realmente, tem um cenário bonito, está sendo bem cuidado, estão investindo um dinheiro tremendo ali, mas, irmãos, nós temos que entender o seguinte: aquilo não é e não substitui a palavra de Deus. Ela não traduz exatamente o que a palavra diz, e ela não substitui a palavra de Deus. Me contaram, né? Eu assisti só um lance da novela lá, achei bonito o cenário, mas eu não gostei muito de como que estavam passando, eu já larguei de lado lá. Mas me contaram que Arão é revoltado, porque Moisés foi criado lá no palácio, e ele não. Irmão, não tem nada disso na Bíblia. Então vocês imaginam os conceitos, os valores, os princípios que vão sendo passados, mas você não é maduro, você não conhece a palavra, você não estuda. Então, Epáfras está vendo isso na igreja de Colossos, está vendo isso na igreja de Laodiceia, na igreja de Hierápolis, e ele está preocupado, e eu estou preocupado também, amados. Estou muito preocupado. Porque eu vejo postagem, quer ver o show é você entrar no Facebook e olhar as postagens dos irmãos. Cada coisa, só Jesus na causa. Eu não vou nem falar, que a pessoa vai falar assim: está falando para mim. Eu não vou falar. Porque é tanta coisa estranha, que é estranho, muito estranho. Imaturidade. E isto, irmãos, maturidade é algo que a gente tem que batalhar por isso, a gente tem que lutar por isto. Não é algo que vai acontecer naturalmente. Você tem algo que luta dentro de você para que você continue infantil, continue com aqueles conceitos velhos, continue com aqueles conceitos que teu pai, tua mãe passou, que a escola passou, que você viu na televisão, que você aprendeu lá na religião que você tinha antes. Isso está tudo dentro de você. E isto luta contra a verdadeira palavra de Deus. E só tem um jeito de derrotar isso. Você tem que colocar a palavra de Deus no teu coração. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você tem que colocar a palavra no teu coração. Maturidade.
a gente tem que crescer em maturidade. Amém? Você viu o crente reclamando? Imaturo. Você viu o crente falando do outro? Imaturo. Você viu o crente criticando tudo? Imaturo. Crente bom está dando fruto. Crente maduro está reproduzindo. Crente maduro está liderando. Crente maduro está com perspectiva de reino. Crente maduro não está murmurando. Crente maduro não está batendo boca. Crente maduro não está brigando. Crente maduro não está arrumando encrenca. Crente maduro está trabalhando para o reino. E se você, por acaso, está nessa faixa que eu falei aí, mude de atitude. Ore a Deus, clame, batalhe para uma mudança na tua vida e na vida da igreja. Epáfras não lutava só por ele lutava por toda a igreja. Paulo estava lutando pela igreja. Ore pelos seus irmãos. Eu tenho orado por vocês. Mas não oro porque eu sou pastor. Eu sempre orei por vocês. Mas isso aqui me deu uma nova dimensão. De que vocês não vão amadurecer se eu não orar para vocês serem maduros. Porque tem gente que fica com a cabeça cheia de letra, cheia de teologia. Eu estudei teologia, irmãos. Eu estudei teologia. E eu não fui mau aluno, não. Eu era dos primeiros alunos da classe. Sempre, primeiro e segundo. Eu e a Beth, sempre, primeiro e segundo aluno da classe. Estudei teologia, estudei grego, estudei hebraico, estudei análise sintática, análise semântica. Eu estudei exegese, hermenêutica, eu estudei tudo isso, irmãos. E professores me ensinaram. E eu hoje olho para eles e vejo que alguns deles não conheciam nada de Deus. Tinham uma experiência apenas intelectual. Espiritualmente eram imaturos. Eu lembro de estar numa reunião e estava conversando ali com os pastores, de repente, não sei o que falaram na reunião, que tinha que orar para que Satanás não entrasse nas casas dos crentes, não sei o quê, e o pastor falou, na minha casa não entra, demônio não entra na minha casa. Na casa de crente, demônio não entra. Eu falei, o que você falou? Na casa de crente, demônio não entra. Eu falei, demônio entra até no céu, rapaz. O que é isso? Eu falei, rapaz, você não conhece Bíblia, não? Você tem que lutar, filho. Você tem que lutar, você está pensando, é justamente na sua casa que ele está, para você pensar desse jeito aí. A gente fica achando que demônios não atuam contra a gente, que a gente está livre de toda investida do diabo. Imaturidade. Segundo motivo que ele batalhava pelos crentes, que ele botava o joelho em oração e que ele lutava na presença de Deus para que os crentes tivessem, que é algo importante para você ter, é algo importante para mim, e que a gente conquista com esforço, que a gente conquista com busca, plenitude de convicção, convicção plena. Irmãos, o que tem de crente mais ou menos, porque ele está sempre assim, um pé aqui e um pé ali, ele está sempre desconfiado da mão, com Deus, ele fica sempre testando, ver se vai dar certo esse negócio que ele abraçou. Fala, agora vamos orar, vamos ver se vai funcionar. Ele não tem convicção, ele não crê realmente em Deus, ele ainda está com uma dúvida oculta lá dentro dele, ele ainda está fazendo testes com Deus. E quantas pessoas você mesmo já não viu, que fazem o seguinte, elas têm um problema, e aí então elas oram, oh Deus me cura, oh Deus cura o meu familiar, oh Deus faz isto, oh Deus faz aquilo. Aí ela não vê acontecer, ela se revolta contra Deus. Irmãos, ela não orava, ela não buscava Deus, ela não fazia vontade de Deus, ela vivia falando da vida dos outros, boca suja, vida suja, mente suja, tudo suja. Ela tem problema, ela quer apertar o interruptor chama Deus. Plique, acende a luz. Não funciona assim, meu irmão. Não funciona assim. As coisas de Deus passam por princípios. Passam por princípios divinos. Tem coisas que nos separam de Deus, você sabia? Pecado nos separa de Deus. O cara está vivendo pecado e vai orar. Deus não dá atenção a essa oração. Tem marido que é bruto com a mulher, tem marido que espanca a mulher, tem marido que é violento com os filhos, ele vai orar, a Bíblia diz, as suas orações estão impedidas. Deus não dá ouvido para a oração desse sujeito. Tem coisas que Deus não escuta. E pasmem, tem coisas que Deus deixa acontecer,
porque Ele quer ver você espernear, porque Ele quer ver você se mexer, Ele quer tirar você da tua zona de conforto e te levar a ter uma mudança de atitude, de mente, de vida. Tem coisa que não vai pensar que é o diabo que pôs, você vai expulsar demônio e não vai sair, porque foi Deus quem pôs. Inclusive, não fecha o filtro, bomba. Inclusive, tem demônio que Deus permite que ataque os crentes e perturbem o crente para crescimento do crente. O Edir Macedo vai falar que você está endemoniado. Mas o Edir Macedo, irmão, Edir Macedo não é referência de cristão, aquilo não é igreja. Aquilo é uma afronta ao Rei dos Reis. O Edir Macedo precisa se converter. O Edir Macedo está condenado à morte, porque ele é a favor de aborto, ele é a favor de assassinar crianças. Porque a mãe dele foi uma assassina. Ele fala isso no vídeo, eu vi esse vídeo. A minha mãe fez não sei quantos abortos. A minha mãe era uma santa mulher de Deus. Bom, de onde eu tirei isso, irmãos? O apóstolo Paulo, um dia, orou a Deus, porque ele estava sentindo uma perturbação na sua carne. Ele estava sentindo uma perturbação. E ele sabia que era um espírito maligno enviado da parte de Deus. Deus tinha permitido que aquele demônio o perturbasse. E ele disse: eu orei por 3 vezes para que aquilo passasse de mim. E Deus falou: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você precisa crescer, meu filho. Eu quero te aperfeiçoar. E você precisa largar de ser orgulhoso, você precisa largar de ser arrogante, você precisa largar de ser linguarudo, briguento, mandão, nervoso, precisa largar de ver pornografia, precisa largar de fazer coisa errada. Eu vou deixar ele esfolar você. Demônio faz uma farra quando isso acontece. Ele não pode nos atacar sem permissão de Deus. Lembra de Jó? Foi a mesma coisa. Deus permitiu. Mas Deus permite, pastor? Deus permite. E é a tua bênção Deus permitir, porque com esses ataques você fica mais forte, com esses ataques você é tratado, com esses ataques você busca Deus, e com essa busca de Deus a tua convicção aumenta, você passa para um outro nível de fé. Por isso que Deus fala, por isso que Epáfras fala: eu tenho orado. Paulo fala, ele ora por vocês, para que vocês sejam maduros e sejam plenamente convictos, para que vocês não tenham mais dúvidas de que o mundo espiritual é real, de que Deus é real, de que Deus é bom, de que Ele é pleno em misericórdia, de que Ele cumpre as suas promessas. E para isso, irmãos, a gente passa pelo estreito, a gente passa pelo crisol. Você sabe o que é o crisol? O crisol é aquela chama que purifica o ouro, que tira as impurezas, porque o ouro, quando derrete, ele separa aquilo que é ouro das impurezas que estão com ele. E muitas vezes Deus precisa passar a gente no crisol. Aí acontece cada coisa com a gente. Aí a gente fala: Deus, mas como o Senhor permite que alguém sofra tanto? Sabe qual é a resposta de Deus para você que fez essa pergunta? A resposta de Deus para você é a seguinte: se eu fiz aquilo com o meu filho para salvar a tua vida, se eu deixei meu filho ser morto numa cruz, perturbado por demônios, para salvar a tua vida, você imagina agora o que eu não estou disposto a fazer para que você seja salvo. Você está achando que você não vai sofrer? Não foi te dado a graça só de viver para mim, não. Foi te dado a graça de sofrer por amor a mim também. Isso é texto bíblico, viu, irmãos? Então essa igreja, irmãos, de espetáculo, essa igreja de show, essa igreja do vamos lá que vai dar certo, essa igreja da pregação positiva, da pregação de que você é vencedor em Cristo. Essa igreja da pregação da massagem do ego, essa igreja está indo para o inferno. A igreja do Senhor está em luta, a igreja do Senhor está em batalha. Terceiro motivo pelo qual Epáfras lutava, o apóstolo Paulo lutava, e você deve lutar em oração, batalhar em oração.
é firmeza. É firmeza. Olha só o verso de número 12, né, o 13 e o 14. O que ele diz aí, né? Ele diz assim: para que como pessoas maduras, plenamente convictas, continuem firmes em toda vontade de Deus. Firmeza em fazer o quê? A vontade de Deus. Muitos de vocês não estão liderando corda, sabe por quê? Porque não querem fazer a vontade de Deus. Muitos de vocês não abrem a casa para ter uma corda, sabe por quê? Porque não querem fazer a vontade de Deus. Muitos de vocês não vêm fazer os cursos do trilho, sabe por quê? Porque não querem fazer a vontade de Deus. E isto, sabe por quê? Porque dentro de você, como dentro de mim, tem algo que luta contra você fazer isso. Você vai precisar se esforçar, você vai precisar renunciar, você vai precisar dizer não, porque muitas vezes é perturbador você ter trabalhado o dia inteiro e chega em casa, podia levantar os pés para cima, ter um monte de gente lá para você acolher. Você podia ficar em casa tranquilo, assistir uma TV, um filme com a sua esposa, com seus filhos, e você tem que ir lá liderar a corda. Você poderia estar indo a um cinema, ou estar indo chupar um sorvete, ou estar indo numa festa, e você tem que ir lá cuidar do seu Natanael, ou você tem que ir lá fazer um jejum e oração. Isso tudo é muito perturbador para a nossa carne. Por isso que ele diz: ninguém pode ser meu discípulo se não tomar a sua cruz a cada dia. A gente tem que ir para a cruz, a gente tem que matar a carne. Carne não é uma coisa com a qual a gente brinca, não dá para negociar com ela. Se você começar a fazer concessões, hoje eu não vou não porque estou muito cansado, hoje eu não vou não porque, você começa a arrumar desculpa, a sua carne é habilidosa para te enganar. O coração é corrompido, desesperadamente corrupto, e a Bíblia diz que a gente não conhece ele. O danadinho engana a gente arruma desculpa para tudo. Sabe por quê? Porque a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a vontade da gente. É verdade ou mentira? Pode falar mais alto. Fala que nem... Vocês lembram quando a Ana ia com o Franco lá fazer programa de rádio? Ela falava sempre essas duas palavras: é verdade. É verdade ou mentira, irmãos? É verdade. É verdade, não é verdade, Ana? É verdade. Eu gosto do ritmo que ela põe no é verdade. Falando nisso, 6-3 aí eu tenho que tomar cuidado com 6-3, viu? 6-3 estão muito juntas. Quando elas começam a rir ali, irmãos, eu fico só de olho. Tá bom, Sônia, eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada. Muito bom. É bom ser feliz, não é? É uma bênção, não é? É bom ter amizade, não é? É bom ter amigos na casa do Senhor, é muito bom. Glória a Deus por isso. Então, amados, nós temos que continuar firmes na vontade de Deus. Por isso a gente precisa orar um pelo outro. Por isso a gente precisa orar pela corda. Por isso a gente precisa orar pelos membros da corda, porque senão a gente vacila. A gente vacila. Você sabe uma das coisas, agora não tenho escutado muito, acho que os crentes aprenderam que não adianta falar, mas às vezes faz. Sabe a coisa que mais eu escutava antes aqui, que parece que ainda tem alguns que falam: estou cansado, eu não estou aguentando, é muita exigência. Muita exigência? Você não teve que subir na cruz ainda. A Bíblia diz: você não chegou ao sangue, está reclamando do quê? Você viu lá no Paraguai, domingo passado? Agora saiu lá um deputado entrou com uma moção contra o Ministério Público que prendeu os 2 irmãos lá. E você viu o que saiu lá no edital lá? Eu não sei como que fala, é um deputado que colocou isso lá. Então tem uma petição lá para soltar os irmãos e contra, né, essa perseguição que empreenderam, inclusive contra a Igreja Evangélica das Nações, derrubando um dos nossos templos e prendendo um dos nossos irmãos. E está lá, irmãos, nas fotografias que constam dos autos, está lá: Igreja Evangélica das Nações. Está lá os 2 peixinhos, a bandeirinha. Só não colocaram o ministério Pastor Paulo Berbel. Graças a Deus a gente não tem isso, né? Muito bem. A gente precisa permanecer convicto. A gente precisa permanecer na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Mas permanecer nela é só para quem luta, irmão. Por isso você precisa lutar, eu preciso lutar, precisamos lutar por nós e pelos outros. Soldado não guerreia só por si mesmo, porque ele sabe que se ele ficar sozinho ele está morto. Ele precisa ajudar os seus companheiros a sobreviver também. A gente batalha pelo batalhão, a gente luta pelo nosso time, a gente luta pela nossa equipe, e falando como igreja a gente luta pelo corpo de Cristo, uns pelos outros. Tem muito irmão aqui passando lutas cruéis, e eles estão sujeitos a abandonarem a maturidade, a convicção, e abandonarem a vontade de Deus. Como é que eles vão ser transformados e se tornar gente como o apóstolo Paulo, se tornar gente que é referência de fé e conduta na casa de Deus? Batalha em oração. Nós precisamos batalhar em oração. Amém? Você está passando lutas? Quantos estão passando grandes lutas? Levante a mão. Eu queria pedir que você que está passando luta ficasse em pé. Você que está passando luta, aquela lutona mesmo. Não está fácil não. Pastor, está osso. Fique em pé onde você está. Dá uma olhadinha. Eu estou passando lutas difíceis. Eu estou passando lutas. Eu estou lutando com Deus, irmãos. Eu estou lutando com Deus, porque eu pedi um sinal para Deus de uma coisa, e Deus me deu o sinal de que era para eu fazer, sabe? Eu não quero fazer. Porque é para eu fazer uma cirurgia, e eu não quero fazer essa cirurgia. Então eu estou lutando para Deus me dar um outro sinal. Eu estou lutando. Você está passando alguma luta na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nas suas emoções? Fique em pé onde você está. Agora dá uma olhadinha em volta. Dá uma olhadinha em volta. Olha em volta, assim, dá uma olhadinha assim, faz um 360 assim, ó. Você percebe como é egoísta eu orar só por mim? Se vocês forem derrotados, quem vai orar por mim? Então, é muito perverso e muito cruel eu pedir para vocês orarem por mim e eu não oro por vocês. Você querer que a gente ore por você, mas você não ora pelos outros. Nós estamos sendo, preste atenção, nós estamos sendo atacados como povo de Deus. Tem muita coisa acontecendo. Você já prestou atenção? Você vai ficar em pé mais um pouquinho, que aí você já sente uma tribulação, você percebe aí, é tribulação mesmo, né? Você já percebeu quanta coisa aconteceu nessa igreja, e a gente lutando para pagar as despesas, lutando para não deixar a dívida? Percebeu? A gente compra um ar-condicionado, não consegue fazer funcionar. A gente vai colocar um data show, queima. Coloca o outro, queima. Vocês já perceberam isso ou não? Que tudo que a gente dá um passo, a gente só vence, a gente só conquista debaixo de muita luta. Vocês perceberam isso ou não? Então, amados, eu sei que na tua casa é a mesma coisa, porque a tua casa é um reflexo do que acontece aqui, e o que acontece aqui é um reflexo do que acontece na tua casa. Por isso, se eu quero vitória para a igreja, eu tenho que orar por você também. Por isso, se você quer vitória na tua casa, você tem que orar pela igreja também. Porque é dando que se recebe. Por isso que Epáfras e Paulo queriam vitória. Paulo, aí nesse texto, ele estava preso. Ele queria vitória na vida dele, por isso ele precisava orar pela igreja. Porque é dando que se recebe, é fluxo e refluxo da graça de Deus. Amém? Então agora eu não vou orar por vocês. Eu não vou fazer mandrakeagem aqui. Nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Então agora se reúna aí, 2, 3, não muita gente, não faz aquele círculo grandão que ninguém olha para ninguém. Se reúna em 2, 3, 4 no máximo, deem as mãos e orem uns pelos outros. Mesmo você que não está precisando, que acha que não está precisando de oração, levanta e dá a mão para os seus irmãos e ora aí. No máximo 4, viu, irmãos? Não mais do que isso, no máximo 4. Aí ficou mais de 4, pastor, divide o grupo. Divide o grupo. Aí tem muita gente aí, ó, no máximo 4. Divide esse grupo aí. Me coloca na oração dos 6 aí, que daqui a pouco eu vou orar por vocês também.